Para sabermos da repercussão da sanção da lei que restringe o uso do celular nas escolas brasileiras, nas crianças e adolescentes principalmente, vamos ouvir o Dr. Renato Santos Coelho, médico pediatra do Desenvolvimento e Comportamento e integrante do Comitê de Desenvolvimento e Comportamento da Sociedade de Pediatria do Rio Grande do Sul. Qual a sua opinião sobre a nova lei, Dr. Renato? Muito importante essa tua matéria, muito importante essa tua pergunta. Eu acho que, de repente, nós estamos vivendo um momento na nossa sociedade, não só a nível nacional, mas internacionalmente, porque essas leis semelhantes estão acontecendo em outros países. Agora, no final de 24, a Austrália tomou uma decisão bem mais impactante, né, nesse sentido. E o que eu observo é que essa evolução, né, da tecnologia nessas últimas 2 décadas fez com que nós todos, adultos e crianças, nós nos encantamos muito com essa tecnologia. Esse aparelho chamado celular, que é um smartphone, né, então é um telefone inteligente, ele consegue fazer centenas de coisas, dá para dizer, né, só com o aparelhinho. Então, hoje em dia, a gente não sai mais com dinheiro no bolso, a gente não sai mais com documentos, tudo está no celular. Então, esse aparelho encanta todos nós e facilita a nossa vida. E, consequentemente, nós adultos passamos a usar muito mais, inclusive dentro de casa. E nós somos modelo de identificação para os filhos. Os filhos copiam o que a gente faz. E nós também oferecemos precocemente essa tecnologia para as crianças. E isso de uma forma meio ingênua de todos nós no decorrer dos últimos 20, 30 anos. Só que a gente começou a se dar conta, já antes da pandemia, de que esse uso precoce dessa tecnologia poderia ter um impacto no neurodesenvolvimento. E foi o que aconteceu. Os trabalhos de pesquisa canadenses, americanos começaram a aparecer em 2017, 2018, mostrando que crianças que estavam usando de 2 a 3 horas de telas por dia, numa faixa etária de 1 ano, 2 anos de idade, aos 3 anos, quando eles iriam avaliar o neurodesenvolvimento, estas crianças tinham muito mais problemas de atraso do desenvolvimento do que aquelas que não usavam. Então começou-se a estudar por que isso estava acontecendo, o que isso implicava, né? Então, quando nós pensarmos que tem um cérebro que está em crescimento e desenvolvimento, a gente, de forma geral, diz assim: o cérebro humano, ele amadurece, né, nos primeiros 6 anos. 5, 6 anos. É o período assim, de maior crescimento e amadurecimento das áreas do cérebro. Aos 2 anos de idade, a gente já tem um cérebro de tamanho de 2/3 do que vai ser o nosso cérebro lá na fase adulta. Então, esse período de crescimento e amadurecimento do cérebro, a criança entra em contato com essa tecnologia muito cedo, por exemplo, com 1 ano de idade, 2 anos de idade, ela vai ter uma relação com o aparelho, com a imagem que vai aparecer na frente dela, quando na realidade ela tem que estar exercitando o que a gente chama de integração visoespacial. Isso é, eu tenho que integrar a minha visão com a parte motora dos meus braços e das pernas, que faz eu me aproximar e me distanciar de um objeto, exercitando o funcionamento do olho para perto e para longe e tal. Essa integração é o que a gente chama de tridimensional. E a tela, ela é bidimensional. A criança não precisa nem mexer o cristalino, ela não precisa nem mudar o foco, né, do que ela está enxergando, porque a tela, ela é bidimensional, ela só fica olhando de uma forma contínua. Tanto é que os oftalmologistas têm mostrado que crianças que ficam muito tempo na tela acabam tendo mais chance de problemas de refração ocular, isso é, as chamadas miopias, né? Então, tem impacto, a gente está vendo, né? E com a pandemia ali em 2020, 2021, que a condição mundial nos colocou para dentro de casa, isolados, né? Nós acabamos oferecendo para todos nós um entretenimento que é assistir filmes, séries, vendo televisão o dia inteiro, porque nós estávamos trancados dentro de casa por causa da pandemia. E as crianças foram obrigadas a ficar dentro de casa, confinadas a um aparelho celular, porque os pais precisavam trabalhar dentro de casa.
Então, essa condição toda da pandemia foi um laboratório grande mundial que mostrou que realmente em 2021, 22, 23 nós começamos a ver muitas crianças com atraso do neurodesenvolvimento e que muitas delas até estavam confundindo com crianças do espectro autista. E isso mostrou, evidentemente, o que a ciência já estava mostrando em trabalhos de pesquisa antes da pandemia, que isso causava atraso. E a gente está vendo realmente. Bom, o que aconteceu? Nós, pais, não estamos conseguindo dar conta disso. A gente não está conseguindo botar esse limite para as crianças, porque nós não colocamos nem o limite nem para nós. Nós usamos esse aparelho demais. Quantos adultos que estão me escutando agora poderão se dar conta de que faz quanto tempo que eles não abrem um jornal, uma revista, um livro para ler? Hoje a gente lê coisas no celular e não pode ser muito grande. Então a gente perdeu a rotina, o hábito de sentar numa poltrona, ler um livro durante uma hora, folhear as páginas, entende? Isto vai impactando demais a nossa vida moderna e vai tendo repercussões nas crianças. Só que a gente não está conseguindo botar esse limite, né? Os pais não conseguem negociar com os filhos e dizer, não, só um pouquinho, agora nós vamos sair para a rua, agora nós vamos andar de bicicleta, agora nós vamos na praça, agora nós vamos jogar bola, o horário do celular é de tal a tal hora. Então, o que aconteceu? Os pais começaram a dar o celular cada vez mais cedo para as crianças e as crianças levando esse celular para tudo que é lugar, porque para os pais é benéfico que ela leve o celular para tudo que é lugar, porque eles podem fazer contato com a criança a hora que eles quiserem. Só que esse celular com a criança o tempo todo, ela leva para dentro da sala de aula. E lá ela tem que ficar das 8 ao meio-dia, ou da 1h30 às 6 da tarde, prestando atenção no que o professor está ensinando. E ele com o celular junto na sala de aula, o que ele faz? Ele olha para o professor, é porque ele olha para o celular, porque vibrou o celular e entrou uma mensagem no WhatsApp. Aí ele se desconecta da sala de aula e vai ver a mensagem no WhatsApp. Aí do WhatsApp ele já abre o Instagram. Quando vê, ele fica 10, 15 minutos disfarçando para o professor que está prestando atenção, não, mas ele está olhando para baixo, prestando atenção nas mensagens do celular. Então os professores começaram a se dar conta que eles não tinham mais controle sobre os alunos. De 20 alunos, 30 alunos numa sala de aula, seguramente 2/3 deles estavam desconectados, prestando atenção nos seus celulares e nas suas redes sociais. Então o que acontece, né? Tem que vir uma lei. É ruim quando tem que vir uma lei, entende, que impõe as coisas, mas exatamente a lei veio para dizer para os alunos e para as famílias, para todos nós, assim, olha, nós temos que nos conscientizar, se não é pelo bom senso, vai ser pela força da lei. Então, infelizmente, tem que ser pela força da lei, né? Mas nós temos que fazer uma reflexão de que, poxa, nós deveríamos não precisar ter essa lei, né? Essa questão tinha que estar dentro de todos nós adultos e pais e responsáveis por uma educação infantil, de que nós deveríamos ter essa função, mas a gente não consegue. A gente tem que se dar conta da nossa impotência, da nossa incapacidade de gerenciar isso. E aí vem a lei. Então, nós da Sociedade Pediátrica do Rio Grande do Sul entendemos que foi necessário. Alguém tem que tomar uma medida drástica para dizer, não pode levar o celular para dentro da sala de aula. Doutor, lá é o local do aprendizado. Doutor Renato Santos Coelho, o papel da família nesse sentido é fundamental. Sim, é fundamental, mas a família está dizendo para nós, não estamos conseguindo. E aí o que acontece? Aí os órgãos institucionais da nossa sociedade têm que tomar medidas, né? E é uma medida que pode parecer impopular por um governo, sim, mas ela foi necessária. E acho que o nosso governo tomou essa decisão muito baseado num apelo da área educacional, dos professores, das instituições de professores, que começaram a dizer, olha, tem que fazer alguma coisa. Né? E popularmente pode parecer uma medida ruim, né? Mas eu acho que ela é necessária nesse momento, né? Nós temos que pelo menos dizer não, dentro da sala de aula não pode. Então daí os pais ficam parados pela lei e podem dizer para os filhos, olha, não sou eu que não estou deixando, é a lei que não permite, mas eu acho que nós pais tínhamos que dizer, a lei está certa, tu não pode, né? Então
A lei que está lá fora é uma, agora tem que ter uma lei da família. Os pais têm que assumir a autoridade deles de serem eles os responsáveis educadores dos seus filhos. Então eu estou provocando para que os pais que estão me escutando, que eles entendam, olha, vocês têm que assumir a autoridade de pais. Não é o governo que tem que assumir isso. Vocês, pais, têm que olhar para os seus filhos e dizer, não, o governo está certo e eu fui incapaz de fazer essa minha lei aqui dentro de casa e eu corroboro com o governo. Tem que fazer essa lei, infelizmente, né? O bom seria que isso pudesse ser resolvido de outra forma. Mas, nesse momento, o impacto na educação está sendo muito grande. Nós temos aí uma geração de alunos, de estudantes, que nesse período pandemia para cá tiveram muitos prejuízos. E nós vamos ter a repercussão desses prejuízos do ponto de vista acadêmico, educacional, nesta geração daqui a uns anos. A gente está vendo nos trabalhos de pesquisa que o QI, que mede a inteligência do humano, foi feito um estudo, mostrando que o QI médio do brasileiro, nesses últimos estudos, mostrou que houve uma queda. Então, isso é uma questão para a gente pensar, tá? Que fatores são esses que estão fazendo diminuir o QI médio do brasileiro? Eu acho que, em parte, nós temos que repensar o quanto a tecnologia, tudo está impactando nesse resultado, né? De que forma nós, como seres humanos, estamos ficando muito dependentes da máquina, da tecnologia e não exercitando mais o nosso cérebro como deveríamos, né? Ouvimos o médico pediatra Renato Santos Coelho, integrante do Comitê de Desenvolvimento e Comportamento da Sociedade de Pediatria do Rio Grande do Sul. Para a Rádio Agerte, Eduardo Liães.